E aí, beleza? É mais uma manhã na Espanha e Marco aí está começando com o pé esquerdo. Quando ele sai de casa, ele encontra um guarda de trânsito, Marim, deixando uma multa de estacionamento na janela do seu carro. Em vez de aceitar o seu erro, ele insulta Marim por ser deficiente e descarta a multa antes de ir embora de carro. Marco é assistente técnico de um importante time de basquete que está jogando hoje, mas as coisas continuam dando errado lá. Sua mãe não veio vê-lo como de costume. O time está jogando horrivelmente e o técnico não escuta a sugestão de Marco para melhorar a sua jogabilidade. Ficando cada vez mais irritado, ele começa a insultar o técnico, o que faz com que ele seja expulso da quadra. Marco se recusa a aceitar isso e empurra o técnico, quase começando uma briga, mas os homens são rapidamente separados e ele é forçado a sair, enquanto a multidão o vaia. O incidente aparece no noticiário mais tarde e Marco os vê na TV no bar em que está bebendo. Depois disso, ele dirige e quebra o espelho retrovisor de um carro de polícia, piorando as coisas quando o policial o manda encostar e Marco bate no carro de polícia com o seu próprio. Todo o incidente o manda passar a noite na cadeia e na manhã seguinte ele é submetido a um julgamento rápido. A juíza Victoria lê todas as acusações que incluem danificar propriedade da polícia, dirigir bêbado, insultar o policial e resistir à prisão. E Marco reclama contra metade delas, o que irrita a juíza, que fica tentada a adicionar desacato à lista. Como punição, ele terá que pagar por todos os danos que causou. A sua carteira de motorista será suspensa por 2 anos e ele terá que fazer trabalho comunitário por 3 meses. Caso contrário, a alternativa é passar 1 ano e meio na cadeia. Depois que o julgamento termina, Marco volta ao trabalho apenas para descobrir que foi demitido. A sua atitude tem sido um problema há um tempo e esta foi a gota d'água. No dia seguinte, ele descobre qual é a sua designação de trabalho comunitário. Ele terá que treinar um time de basquete formado por jogadores com deficiências intelectuais. Mais uma vez, ele protesta e usa uma linguagem ofensiva para se referir a essas pessoas, rendendo mais antipatia de Victoria. Mais tarde, enquanto conta isso à sua mãe Amparo, ela não o deixa beber vinho como se ele fosse uma criança que não pudesse se controlar. Quando Marco recebe uma ligação e vê que é da sua ex, ele ignora. Mas Amparo gostaria que os dois fizessem as pazes porque ela está cansada de ter o seu filho morando na sua casa de novo. A ex de Marco é Sônia, que trabalha em uma loja de uniformes e não para de sonhar acordada com a ideia de ter os seus próprios filhos toda vez que vê um pequeno na rua. No dia seguinte, Marco vai ao centro comunitário onde trabalhará, que está em um estado bastante lamentável. O diretor, Júlio, se sente honrado em ter uma figura pública tão importante com eles e explica que o time de basquete deles mal parece um time, porque eles continuam perdendo os seus treinadores. Ele também acha que Marco se ofereceu para estar lá e que ele é amigo de Victoria, cujo sobrinho faz parte do time. O plano original de Marco é treinar apenas 1 hora uma vez por semana. Mas quando Victoria liga para verificar se as coisas estão indo bem, ela o repreende por fazer o mínimo. Então ele não tem outra escolha a não ser mudar a programação para 2 horas de treinamento todas as terças e quintas-feiras, além de partidas aos sábados. Depois disso, Marco conhece os membros da equipe: Juama, Sérgio, Jesus, Benito, Fabian, Roman, o sobrinho de Victoria, Paquito, e Marim, o guarda de trânsito. Roman é um bom jogador que rapidamente mostra a Marco que sabe o que está fazendo, mas os outros 8 são um desastre completo. Eles não conseguem entender instruções diretas porque as levam ao pé da letra demais. Desviam toda a conversa com discussões bobas e mal sabem como segurar uma bola. Benito, por exemplo, não para de tentar arremessar a bola do outro lado da quadra enquanto olha para o outro lado, fazendo apenas com que a bola atinja a mobília. Sem mencionar que Marco não sabe como lidar com as peculiaridades de suas deficiências. Sérgio às vezes congela com a boca aberta e eles têm que esperar que ele volte. Juama não para de tentar abraçá-lo, enquanto cheira terrivelmente mal porque não gosta de tomar banho. Paquito às vezes fala com ruídos murmurados e Marim usa sapatos formais e um protetor de cabeça depois que a sessão de treinamento termina. Marco vai reclamar com Júlio, dizendo que esses caras não são normais e nem mesmo sabem correr. Júlio o lembra de que ninguém pode decidir o que é normal e, além disso, eles não esperam vencer nenhum torneio. Eles só querem se sentir como um time e ser capazes de participar. Seja como for, se eles não sabem correr, então
Marco deveria começar por aí. Algumas horas depois, ele vai a um bar tomar uma bebida com o seu amigo e ex-colega de trabalho, Ivan. Ele confessa que ele e Sônia não se falam há um tempo e depois de comentar que pena isso é porque Sônia é muito atraente, Ivan diz a Marco que ele deveria se divertir e arrumar uma nova amante porque Sônia provavelmente já tem um. Na sessão de treinamento seguinte, ele decide voltar ao básico como correr, mas mesmo isso se mostra difícil. Quando ele diz à equipe para seguir a linha no chão, eles fazem isso tão literalmente que não viram nas esquinas e correm para fora da sala. Ficando muito frustrado com o time depois que o treino acaba, Marco vai ver Victoria e a acusa de ter usado a sua posição para designar um técnico renomado para treinar o seu sobrinho, mas ela prova que ele está errado, explicando que não escolhe os destinos. Se dependesse dela, ela teria enviado Marco para um hospital para trabalhar com pessoas com deficiência, que agora estão em cadeiras de rodas por causa de motoristas bêbados e irresponsáveis. Na manhã seguinte, Júlio, muito animado, acorda Marco às 6h30 da manhã para dizer que o time conseguiu se inscrever para a competição local graças a finalmente ter um técnico adequado. Enquanto isso, Ivan finge esbarrar em Sônia por acidente, quando na verdade ele está na área de propósito para falar com ela. Ele fica um pouco decepcionado ao ouvir que Sônia não se lembra dele, mas ele ainda se atém ao seu plano. Ele conta a ela todas as coisas que têm acontecido na vida de Marco e então a convida para tomar uma bebida com ele sob a desculpa de que está ali para confortá-la. Sônia só aceita ir ao bar no sábado, que é o dia em que Ivan geralmente sai com Marco, e ela pede a ele para não contar que ela irá também, para que ele não possa mais evitá-la. No entanto, Ivan quer ficar sozinho com ela, então ele manda uma mensagem para Marco para cancelar. Entre isso e um artigo ruim sobre ele no jornal, ele está se sentindo bastante solitário, então tenta o seu melhor para se concentrar no treinamento para o torneio, porque ele odeia perder. Sérgio acaba quebrando as luzes, mas pelo menos o time está começando a entender melhor as instruções. Depois que o treino acaba, ele fala com Roman em particular, dizendo que o time é patético, mas que ele não é como os outros. Roman não aceita bem essas palavras e vai embora sem dizer nada, ou nem mesmo deixar Marco terminar o que quer que ele tivesse a dizer. Mais tarde em casa, Marco finge estar dormindo para evitar os questionamentos da sua mãe, mas ela se aproxima de qualquer maneira, apenas para checar se ele andou bebendo. Amparo diz que ele deveria se importar mais com o seu time e o lembra de que o seu antigo técnico da escola também não acreditava nele, e é por isso que ela teve uma conversa com ele e lhe deu um tapa. Marco fica chocado ao ouvir isso e entende agora que esse é o motivo pelo qual ele foi expulso do time, mas Amparo insiste que foi porque o técnico não conseguia ver o quão talentoso ele era, o que ele acha irônico, porque ela nunca o viu jogar na vida. Pouco a pouco, as sessões de treinamento começam a melhorar. O time consegue manusear a bola adequadamente, pelo menos. Roman, no entanto, não apareceu, e Marco fica chateado ao ouvir de Júlio que ele saiu do time. Enquanto reclama novamente, ele vê Benito subir em uma scooter e dirigir perfeitamente, o que o surpreende. Júlio o lembra de que ele não deve julgar o time pelas suas deficiências, porque todos eles têm vidas e são capazes de muitas coisas. Benito mora sozinho e trabalha em um restaurante. Fabian trabalha como jardineiro e cuida excelentemente das plantas. Jesus é um mecânico que até aceita aprendizes e tem a sua própria banda. Paquito e Sérgio trabalham em departamentos de embalagem em fábricas e Juama trabalha em um abrigo. Mas essa não é a razão pela qual ele cheira mal. Ele quase se afogou quando criança, então agora ele tem medo de água. Enquanto isso, Sônia continua a lidar com os desabafos eternos de seu colega de trabalho. Hoje ele está reclamando da sua irmã que queria pegar emprestada a sua caravana, mas ele recusou porque tem certeza de que ela a quebraria. No entanto, ele admite que um dia a emprestaria a Sônia porque ele sabe que ela nunca a pediria. O dia da sua primeira partida do torneio finalmente chega e Marco tem que fazer um grande esforço para fazer a equipe entender que eles devem usar o uniforme azul e não o vermelho. No final, Sérgio e Jesus usam vermelho de qualquer forma e Benito não aparece porque o seu chefe não concordou em deixá-lo sair mais cedo e continua a tratá-lo mal.
há vários contratempos durante a partida, e Marco fica com ciúmes do técnico da outra equipe, porque ele os dirige com termos adequados de basquete. Então ele começa a fazer o mesmo. Isso faz com que Maren aponte que eles o entendem melhor quando ele fala de forma clara e direta com eles. A equipe acaba perdendo, mas pelo menos eles não passam vergonha. Após a partida, Marco vai ao seu bar de sempre e fica surpreso ao encontrar Ivan lá, já que em teoria ele não poderia vir. Sônia chega logo depois também e Ivan permite que eles conversem em particular. Ela tem se preocupado com Marco porque ele não atende às suas ligações e ele finalmente admite que estava com medo de falar com ela. Ele saiu da casa deles porque queria sair nos seus próprios termos, em vez de esperar que ela o expulsasse. Sônia não entende porque ele pensou que ela faria tal coisa, já que ela o adora. Mas após terem um momento doce, a razão rapidamente vem à tona. Quando Sônia menciona querer ter um bebê com os olhos dele, ele fica com raiva porque acha que ela veio pressioná-lo sobre o assunto, já que ela sabe que ele não quer ter filhos. Ela o chama de Peter Pan que foge das responsabilidades e se recusa a crescer, e por sua vez, Marco a chama de atriz fracassada, que só sabe trabalhar na loja da sogra. Magoada, Sônia sai do bar e se recusa a atender às suas ligações quando ele tenta contatá-la mais tarde. Marco se concentra em treinar a equipe, que está mostrando uma grande melhora. Agora eles são capazes de passar e arremessar a bola sem muitos problemas. Certa tarde, eles encontram um rato no chuveiro e Juanma quer que Marco o salve. Em vez de fazer isso, ele o lembra de que ele é o especialista em animais e o único que pode ajudar o pobre rato. Então ele consegue colocar Juanma debaixo do chuveiro, independentemente de seu medo. Juanma logo se acostuma e até começa a usar sabonete, chegando a aceitar que ele gosta mesmo de se lavar. Depois que ele está limpo, Marco finalmente aceita um abraço dele. Embora a sua primeira partida tenha sido na própria quadra, para a próxima, eles devem viajar para a casa do time adversário, mas o centro comunitário não tem nenhum tipo de transporte, então eles terão que ir de ônibus. Naquele dia, eles também conhecerão a substituta de Roman, Colantes, uma garota baixinha e cheia de atitude. Ela é rude, rápida em xingar e não perde tempo em chamar Marco de desmancha prazeres. Mais uma vez, Benito não pôde vir, porque o seu chefe não deu o tempo livre, e durante a viagem de ônibus, Juanma se diverte cantando, irritando o resto dos passageiros. A partida em si começa bem mal. A equipe adversária tem um jogador estrela que Marco nem consegue acreditar que seja deficiente. Colantes tem certeza de que pode detê-lo, então ele a deixa jogar, mas as táticas dela são sujas. Seu plano para parar esse jogador não é defensivo, na verdade é chutá-lo onde dói. Tal plano pode ser injusto e imoral, mas Marco não pode argumentar com a eficácia porque, com aquele jogador fora do jogo, eles conseguem obter a sua primeira vitória. Na viagem de volta, a equipe está com a adrenalina alta e fica irritante demais. Colantes, Manuel e Fabian provocam Marco porque Sônia não responde às suas mensagens e a sua mãe não vem ver os jogos. Paquito não para de incomodar o motorista. Quando a bolinha de cuspe de Sérgio atinge o motorista em vez do seu amigo, o homem finalmente perde a paciência com eles e os deixa no acostamento da estrada. Ficando frustrado também, Marco decide desistir deles. Quando ele chega em casa, decide visitar Sônia e fica chocado ao ouvir sons suspeitos vindo do seu antigo quarto. Por um momento, ele acha que ela está com um novo amante, mas acontece que ela está apenas praticando boxe. Assim que eles se veem, começam a discutir e Sônia fica decepcionada ao ouvir que Marco já está desistindo, porque ele não quer ser como um pai para homens adultos que se comportam como crianças. Quando ouve sobre todas as desculpas que ele tem para não viajar para os próximos jogos, ela se oferece como motorista deles, prometendo pegar emprestada a caravana de seu colega de trabalho. Agora que eles têm o seu próprio veículo, as suas viagens são muito mais divertidas e Sônia é rapidamente aceita pela equipe. Às vezes, ela tem conselhos para as táticas de jogo e embora Marco
Marco, a princípio, não fique feliz em ouvir o que fazer, ele começa a escutar e a perceber que pode depender dela. Logo, o relacionamento deles começa a se curar e o time começa a vencer todas as partidas. Os noticiários começam a cobrir o seu sucesso e mesmo depois que os 90 dias do mandato terminam, Marco permanece com a equipe. O único problema que eles estão tendo é que Benito ainda não tem permissão para se juntar a eles durante os jogos oficiais. As suas vitórias chamaram a atenção de uma pessoa muito especial, Roman, que às vezes passa para assisti-los jogar. O antigo chefe de Marco também vem assistir a um jogo e, surpreendentemente, ele parece conhecer Roman. Um dia após o fim do jogo, Marco se aproxima dele e pede desculpas pelo que disse naquele dia, muito tempo atrás. A equipe chegou às finais e ele gostaria que Roman jogasse com eles, mas ele vai embora sem dar uma resposta. Depois disso, ele fala com Sônia para pedir que voltem e ela só aceita se ele concordar em expandir a família deles. Marco ainda hesita, porque um bebê é um assunto delicado e ele tem medo de que, como eles estão na casa dos 40 anos, a criança possa nascer com alguma deficiência. Chateada, Sônia vai embora e ele é abordado por Marin, que ouviu a conversa. Ele entende não querer ter um filho com deficiência, mas ele acha que qualquer criança na situação dele teria a sorte de ter um pai como Marco. Quando eles retornam para casa, Marco se depara com mais más notícias. A equipe não pode jogar a partida final porque é nas Ilhas Canárias, o que acarreta um hotel muito caro e uma viagem de avião. Júlio já explicou isso para o time e acredita que eles entenderam, mas a verdade é que o humor deles está em baixa e eles passam pelas suas rotinas diárias com uma atitude muito deprimente. Marco se recusa a desistir e vai ver Sônia dizendo que precisa de uma atriz e que ele tem um plano. Após pegarem emprestados alguns uniformes de polícia da loja, os dois fingem ser oficiais e fazem uma visita ao chefe de Benito, alegando ter provas de que ele tem o maltratado. Desesperado para não perder os seus negócios, o homem aceita permitir que Benito vá aos jogos e pagar uma multa alta. E este é o dinheiro que Marco usa para levar a equipe às finais. Quando eles chegam ao hotel, a equipe descobre sobre o medo de elevadores de Marco por causa de um acidente que ele sofreu quando era criança. Seguindo da mesma forma que ele empurrou Ruama para o chuveiro, a equipe o empurra para o elevador com eles para curar o seu medo. No começo, Marco entra em pânico, especialmente quando um dos rapazes aperta o botão errado e o elevador começa a descer muito rápido. Mas quando eles finalmente saem, todos riem da brincadeira e ele só consegue se juntar a eles na sua alegria. Mais tarde, ele liga para a sua mãe, que acredita estar em um retiro espiritual. No entanto, ele consegue ouvir a voz dela por perto e fica chocado ao descobrir que ela, na verdade, está no mesmo hotel, desfrutando de férias com a sua empregada. No dia seguinte, a caminho do jogo, Júlio conta que Roman é um medalhista paralímpico, mas a sua medalha foi tirada e ele quase desistiu por causa do quão mal ele reagiu a isso. No ano em que ele venceu, descobriu-se que alguns jogadores não eram deficientes. Então a organização recolheu todas as medalhas, incluindo a de Roman. É por isso que ele não confia em técnicos hoje em dia. A partida final finalmente começa e ambas as equipes jogam extremamente bem, mantendo um empate no placar durante todo o jogo. Quando faltam apenas 10 segundos para o fim da partida, o time de Marco precisa de apenas 2 pontos para pelo menos terminar com um empate. Mas Benito, em vez de fazer um movimento seguro por aqueles 2 pontos, vai para o extremo oposto da quadra e tenta uma cesta de 3 pontos. Infelizmente, ele erra e o seu oponente vence o torneio. Marco começa a ficar chateado, mas não dura muito porque a sua equipe não está triste de forma alguma. Conseguir o segundo lugar é algo enorme para eles, então eles estão celebrando de qualquer maneira, já que esta é uma conquista da qual se orgulhar. O seu humor também melhora quando ele descobre que a sua mãe finalmente veio vê-lo e que ela está orgulhosa dele. Então, quando Sônia passa para parabenizá-lo também, ele diz a ela que está pronto para ser pai.
pai e o casal reata. Depois disso, a equipe vai passar um tempo na praia, então Marco aproveita a chance para conversar com Roman e dizer que ele é um campeão, mesmo que não tenha mais uma medalha. Tocado pelo gesto, Roman compartilha que ele costumava jogar com um time da liga principal, mas foi expulso após sofrer um acidente de carro com o seu tio bêbado. Ele também teve que largar a faculdade e o seu sonho de ser arquiteto, mas está feliz em ter esse time agora. Alguns dias depois, assim que Marco está de volta à sua casa com Sônia, ele recebe uma ligação com uma oferta de emprego incrível, técnico da seleção nacional. Ele aceita, mas quando conta para Júlio mais tarde, ele se sente péssimo. Júlio diz para ele não se preocupar porque ele já fez muito pelo time e ficou mais do que os 90 dias designados, então eles entenderão totalmente a sua decisão. Marco vai embora sem se despedir da equipe porque não acha que suportaria ver os seus rostos tristes. No entanto, assim que ele chega às ruas, ele se vê sendo seguido pela equipe. Eles querem agradecê-lo por tudo e desejar boa sorte no seu novo emprego, fazendo-o chorar. Provocando por causa de suas lágrimas, a equipe dá a Marco um abraço em grupo como uma despedida final. Terminando assim, Campeões, filme de comédia e drama de 2018. E eu espero você no próximo vídeo.